Olá, aluna. Olá, aluno. Seja bem-vindo a mais uma aula de Física aqui pela TV Educação e também pela plataforma Gonçalves Dias. Bom, a aula de hoje nós vamos falar sobre movimentos, com velocidade variável. Então nós vamos revisar o conteúdo que nós já vimos, certo? E fazer uma comparação com a segunda lei de Newton, tá ok? Que também é um conteúdo que nós já vimos. Nós vamos fazer uma conexão aí entre esses conteúdos, tá ok? Bom, então fica ligadinho. Tem muita coisa bacana, certo? É basicamente uma aula, como eu falei, que nós vamos revisar e fazer a conexão desses conteúdos, certo? Então eu preciso que você, assista, caso não tenha visto, a aula sobre o movimento uniformemente variado, certo? E que você também assista a aula sobre a segunda lei de Newton, certo? Então, você dê uma olhada aí nessas duas aulas, tá certo? Movimento uniformemente variado e a segunda lei de Newton. Porque lá nós vamos falar lá a aula está de forma completa, todas as informações, todos os detalhes. Aqui não, aqui nós vamos, apesar de falar do movimento uniformemente variado e da segunda lei de Newton nessa aula de hoje, certo? Mas aqui nós vamos não adentrar muito ao conteúdo, tá ok? Levando em consideração que você já sabe isso aqui, certo? Então, você vai encontrar lá na plataforma, movimento uniformemente variado, você vai encontrar a segunda lei de Newton. Assiste as duas, faça suas anotações, tá certo? Se possível, e também se for preciso, volta à aula, assiste novamente, tira suas dúvidas, tá ok? Para que não reste nada de dúvidas para essa aula de hoje. Então vamos lá, Então, velocidade, quer dizer, movimento com velocidade variável. Então, lá no movimento uniformemente variado, certo? Movimento uniformemente variado. Esse movimento uniformemente variado, ele pode ser retilíneo ou circular, tá ok? O que vai caracterizar o movimento ele ser uniformemente variado? Muito simples. Lá na aula você lembra que viu isso, que é por conta de uma velocidade, de um corpo, a velocidade, ela ser variável. Então a velocidade ela vai mudar o seu valor. A velocidade variável, ela vai variando o seu valor. Tá ok? Isso graças à ação de uma aceleração. Certo? Então nós temos aqui uma aceleração não nula. Viu? Aceleração não nula. Ou seja, a aceleração ela é diferente de zero. Ok? Nós temos a ação de uma aceleração que vai fazer com que essa velocidade ela mude o seu valor. Tá ok? Isso que vai caracterizar o movimento ele ser uniformemente variável. Então nós temos aqui algumas funções. Lembra? A função velocidade, ó, V, o AVO, mais a aceleração vezes o tempo. Ok? A função espaço, ó, espaço final, espaço inicial, mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais, nós temos esse segundo fator, que é a metade da aceleração multiplicado pelo tempo ao quadrado, não é isso? E nós temos a equação, que é chamada equação de Torricelli, certo? Que é dado justamente por esses termos, velocidade final ao quadrado, a velocidade inicial, mais duas vezes a aceleração, vezes a variação do espaço. Tá ok? Essas funções, logicamente que ela vai trazer consigo os gráficos da função e nós temos a equação que ela é independente do tempo. Tá ok? Então, recapitulando, movimento uniformemente variável, certo? Trabalha com uma velocidade variável. Essa velocidade variável é graças à ação de uma aceleração. Essa aceleração ela é não nula, ela é diferente de zero.
tá ok? E nós temos aí duas funções e uma equação que vai aí nortear o nosso movimento, tá ok? Já a segunda lei de Newton, fazendo essa conexão, então na nossa segunda lei de Newton, que nós trabalhamos aqui na sala de aula, né? Tá ok? Ela diz o seguinte, essa segunda lei de Newton, tá ok? Vou até colocar o mesmo exemplo que eu coloquei na aula. Nós temos aqui uma massa qualquer, certo? E esta massa, esse corpo, ele vai entrar em movimento. Okay? Ele está em repouso. Então a situação inicial dele, né, é que a velocidade inicial é igual a zero. Pronto. Ele sai do repouso. E ele vai entrar em movimento, certo? Então ele vai passar de uma velocidade que é igual a zero para uma velocidade v que é diferente de zero. Ou seja, ele vai entrar em movimento, ele vai, não é, sair do seu estado de repouso para uma outra velocidade. Certo? E isso vai acontecer de que forma? Vamos lá. Levando em consideração o movimento uniformemente variável, ok? Isso acontece porque a velocidade ela vai variar graças à ação da aceleração. Ok? Então quer dizer que vai agir aqui uma aceleração. Certo? Mais uma vez. Mais uma vez. Eu tenho um corpo de massa m qualquer que está em repouso e vai entrar em movimento. Ok? Pelo movimento uniformemente variável, isso acontece porque a velocidade ela vai variar, que é o que está acontecendo aqui, graças à ação de uma aceleração, que aparece bem aqui. Então, nós temos a aceleração agindo. Certo? O que vai ser complementado pela segunda lei é o porquê que essa aceleração está agindo. Falamos muito bem isso na aula sobre segunda lei. Nós temos um corpo qualquer, certo? Esse corpo está em repouso. Ele vai variar a sua velocidade, certo? Ou seja, vai agir sobre ele uma aceleração. Isso acontece graças ao quê? Graças à ação de uma força. Então é preciso uma força agir para que este corpo ele entre ali em movimento, tá certo? Então nós temos a ação de uma força para que isto aconteça, certo? Ou seja, nós temos uma relação, né, muito íntima entre força e aceleração, certo? Então existe essa relação entre força e aceleração, né? Percebam que eles são grandezas diretamente proporcionais, ok? Isso de acordo com a segunda lei aqui, certo? Então a força e a aceleração, eles têm essa relação. Então, voltando para o movimento uniformemente variável. A velocidade ela vai variar graças à ação dessa aceleração, certo? Diferente de zero, ok? E esta aceleração, ela age, né? Ela começa a agir porque nós temos a aplicação de uma força. Ou seja, né? Reformulando, a velocidade ela vai variar graças à ação de uma força, certo? Isso por quê? Porque a aceleração ela só é não nula, ela só aparece porque eu tenho uma força agindo, tá ok? Então, esta é a relação, esta é a conexão que nós podemos fazer aí, né, de uma forma, né, até muito simples, né, muito simplório de se entender, entre o movimento uniformemente variado e a segunda lei de Newton, certo? Ou seja, a aceleração, que é o que vai me dar uma velocidade variável, que é o que nós queremos, certo?
Essa aceleração que vai fazer essa velocidade variar, ela aparece graças à ação de uma força. E isso não serve só para os corpos que estão em repouso, não. Isso serve para os corpos que estão também em movimento. Certo? Vamos ver aqui um outro exemplo. Vamos supor um carro agora. Pronto. Então este carro, ele vai aí, né, avistar, está em movimento, certo? Ele está aqui com uma velocidade v diferente de zero, pronto. E ele avista ali um sinal, né? Um sinalzinho, né? O semáforo, né? Ficou vermelho e ele vai desacelerando, certo? Vai desacelerando até parar. Só que nós não vamos falar até o momento que ele para. Vamos ver apenas a desaceleração que ele vai fazer, né? Então ele tem uma velocidade v diferente de zero, né? Inicial, ok? Vou colocar aqui para baixo. Então ele está em movimento. Então ele tem uma velocidade inicial que é diferente de zero. E nós vamos analisar até uma velocidade final também diferente de zero. Porém, a velocidade inicial é maior do que a velocidade final. Pronto. Ou seja, ele diminuiu sua velocidade. Certo? Ele diminui a velocidade graças, não é, a uma desaceleração que vai acontecer. Ou seja, ele diminui a velocidade porque está se tirando deste movimento a velocidade. E quem vai fazer isso vai ser a aceleração. Olha só, estamos falando no movimento uniformemente variável, ainda naquela situação. Então, a aceleração, ela está agindo contrário ao movimento. Ok? Então, este é o sentido do movimento e nós vamos ter uma aceleração agindo no sentido contrário, certo? Ou seja, a aceleração ela está tirando velocidade do movimento, certo? Então, no momento que ela vai tirando velocidade a cada segundo, essa velocidade ela vai diminuindo, ok? Que é o que está acontecendo aqui, certo? A velocidade ela vai estar diminuindo. Nós podemos traduzir isso como a ação de uma força que está agindo contrária ao movimento daquele carro, certo? E não precisamos observar isso na segunda lei. Podemos observar isso na primeira lei de Newton, né, que é o princípio fundamental da inércia. Ok? Então, no momento que esse carro ele desacelera, ele vai desacelerando, de acordo da forma em que ele vai desacelerar, quem está dentro do carro vai sentir essa desaceleração. De que forma? Tendo seu corpo arremessado para frente. Certo? Porque a tendência do corpo que está dentro do carro é continuar no seu movimento anterior, que era com esta velocidade inicial. Certo? E o que é que faz isso? A ação de uma força. Lembra da primeira lei? Primeira lei diz o seguinte, né, que a tendência do corpo é continuar no seu estado de equilíbrio, seu estado inicial. Que estado de equilíbrio é esse? Seja um movimento ou repouso. Isso quando contrariado por uma força. Certo? Ou seja, se ele estava vindo a uma velocidade de 60 km por hora, por exemplo, e por algum motivo ele tem que fazer uma desaceleração brusca, sem parar, sem precisar parar, simplesmente desacelerar de uma forma brusca, certo? O corpo, né, que está dentro do carro, a tendência dele é continuar no movimento que estava anterior. E continuar nos 60 km por hora. Ok? Então a gente observa ali a ação da força. Então a aceleração, ela agiu para retirar a velocidade, isso levando em consideração uma análise do movimento uniformemente variado, tá certo? Mas levando para a lei de Newton, tá ok? Se nós temos a ação de uma força, nós temos, né, de uma aceleração, desculpa, nós temos também a ação de uma força contrária ao movimento, certo? E nós vamos observar,
né, essa força agindo, né, o desdobrar dessa situação, vai ser justamente pela primeira lei de Newton, né, que aqueles corpos que ali estão, a tendência deles é continuar no movimento. Deu para entender a situação? A relação que existe entre força e aceleração, grandezas diretamente proporcionais, então onde age a aceleração, né, onde tem aceleração, lá, né, se a gente for fazer ali um zoom, né, colocar um microscópio, nós vamos observar que lá tem a ação de uma força, ok? Então, quando a gente diz aqui que nós temos uma aceleração agindo nestas situações, se você dá um zoom, né, abrir bem essa aceleração, você vai olhar lá nela a força agindo, né? Nós temos a ação dessas forças, tá ok? Então, situações bem simples, né? Situações bem simples que envolvem aí a segunda lei de Newton, ou de fato as leis de Newton, né? A primeira e a segunda, que nós falamos até da primeira aqui, e o movimento uniformemente variável. É diferente quando a gente fala de movimento constante, até falamos já em aulas anteriores. Um movimento com velocidade constante, tá ok? Então, se a velocidade é constante, é porque não tem a ação da aceleração, ou seja, a aceleração é nula, tá ok? Velocidade constante, aceleração nula. Se a aceleração é nula, é porque não tem a ação da força. Não existe uma força agindo. Até dei exemplo de uma bola na aula, certo? Uma pessoa chutando uma bola, ok? Então, se ela vai chutando uma bola, e essa bola ela vai, né, tendo velocidades diferentes, isso porque tem acelerações diferentes, porque tem a ação de uma força. O chute nada mais é do que a aplicação de uma força, tá ok? Então, ali nós temos a aplicação da força que vai atribuir essas velocidades diferentes durante o movimento, certo? Então, nós temos velocidades constantes, movimentos com velocidades constantes, traduzindo movimentos uniformes, que nele não tem ação da força, por isso a aceleração é nula. E nós temos o movimento com velocidade variável, né? Traduzindo os movimentos uniformemente variáveis, certo? Esses movimentos uniformemente variáveis acontecem porque existe a ação de uma aceleração, tá, ok? E a ação dessa aceleração se dá graças à ação de uma força, tá, ok? Então a aceleração ela age ali porque nós temos de fato ali uma força agindo, tá, ok? Então para a gente finalizar a nossa situação de hoje, vamos ver um terceiro exemplo para poder fixar aí legal este assunto. Vamos, né, ver aí a situação do foguete. Né? Perceba que os exemplos eles se repetem. A gente vai ver os mesmos exemplos, mas em perspectivas diferentes. Vamos ver a ação de um foguete. Tá, ok? Então, o foguete, para ele sair da nossa atmosfera, nele precisa agir alguma coisa que empurre ele para cima. Certo? Então, ele está na plataforma, paradinho. Ele precisa que alguma coisa empurre ele, porque ele sozinho não vai conseguir sair do solo. E o que é que vai empurrar ele para cima? Vai ser a ação de uma força. Traduzindo, é a ação de uma força. Então, nós temos o foguete. Então, vou desenhar aquele foguete, não é, clássico. Pronto. Então, para que ele consiga subir, nós temos que ter a ação de uma força. Ela vai agir aqui, ó, embaixo, nos seus motores. Tá ok? Então, ele sai do zero e ele vai aumentar a sua velocidade subindo. Certo? Então, ele vai subir, ó. Então, se ele vai subir, nós temos uma velocidade que vai variar. Ele sai do zero até uma velocidade muito grande, né? Tá ok? Então, nós temos ali uma força agindo para que este foguete ele consiga subir. Então, nós temos ali, no momento do lançamento,
uma velocidade variável agindo, né? Velocidade variável que vai fazer com que esse foguete ele suba. Tá ok? Nós temos a força que vai fazer com que ele saia do chão. Se nós temos força, nós temos aceleração e com isso nós temos a variação da velocidade. Tá ok? Bom, então com essas informações, nós finalizamos a nossa aula de hoje e até a próxima.